Hoje o tema é uma abordagem chamada sincronização bioenergética, ou BEST, né? A sigla em inglês. Isso aí, Bioenergetic Synchronization Technique. Exato. E a gente está se baseando num artigo assim bem detalhado de 1997. Foi escrito pelo Dr. Ted Morter, Jr., e explica a teoria e a aplicação clínica da BEST. Um artigo fundamental para entender a técnica, chamado The Theoretical Basis and Rationale for the Clinical Application of Bioenergetic Synchronization. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar como que a BEST se propõe a reequilibrar o corpo. A gente vai explorar uns conceitos interessantes, campos de energia, biomagnetismo, a tal da sincronização de pulsações corporais. A premissa da BEST, assim, no fundo, é que o corpo é um sistema biológico que troca energia com o ambiente, e a técnica busca usar e principalmente sincronizar essas forças energéticas para recuperar a saúde. É uma visão que integra mente, corpo e energia de um jeito bem particular. Legal. Então, vamos começar por essa base teórica. O artigo fala bastante de comunicação celular, né? Mas não só o básico. Ele menciona sistemas bem complexos de troca de informação, que são, assim, vitais para o corpo funcionar direito. E como entram os tais campos de energia nisso? Ele cita várias referências sobre isso, moléculas de informação, quimiotaxia. A ideia é que o corpo depende dessa comunicação para sobreviver e se adaptar. Qualquer interferência aí, pronto, compromete a função. E existem campos de energia internos, emocional, físico, mental, e que esses campos deveriam fluir livremente quando a gente está bem adaptável. Curiosamente, ele até menciona que a neurociência depois veio a descrever coisas como a transmissão não sináptica, que sugere comunicação neural além daquela sinapse clássica que a gente aprende. E a teoria da BEST também fala de um campo de energia externo, quase como um radar para o ambiente. Ele até cita a fotografia Kirlian como uma possível evidência visual disso, embora seja um assunto meio controverso, né? E como esses campos se ligam ao estresse do dia a dia? O artigo conecta esse campo externo com a resposta de luta ou fuga. Pensa num susto. O campo externo detecta a ameaça, isso muda o campo mental, que afeta o emocional e o físico. Depois do susto, tudo deveria voltar ao normal. O problema, segundo a teoria, é que a gente vive com ameaças percebidas o tempo todo a longo prazo. Trânsito, notícia ruim, e isso pode manter essa resposta de luta ou fuga ligada cronicamente. O que a fisiologia chama de Síndrome Geral de Adaptação, ou GAS. Que na fase de exaustão pode levar a problemas sérios, né? Baixa imunidade. Exatamente. Atrofia de timo, baço. E esse estresse crônico pode vir de ansiedade, trauma ou até do acúmulo de pequenas chateações do dia a dia. A hipótese da BEST é que esse estresse todo cria bloqueios no fluxo desses campos de energia. A proposta é usar contatos manuais leves em pontos específicos do corpo. Eles chamam de interruptores, fazendo uma analogia com pontos de acupuntura. A ideia é que o estresse causa uma má distribuição de energia. Onde acumula excesso, pode ter dor. Onde fica deficiente, o tecido ou órgão fica mais vulnerável, digamos assim. A BEST foca em restaurar energia nessas áreas deficientes. O artigo sugere que a subluxação vertebral, aquele desalinhamento que a quiropraxia trata, pode ser um dos elos fracos onde esse desequilíbrio energético se manifesta. E isso já puxa outro componente-chave, o biomagnetismo. Ah, aqui a coisa fica mais palpável, talvez. Porque biomagnetismo é algo que a gente consegue medir, né? O artigo diz que essa hipótese surgiu em 1981. E o artigo cita pesquisas que sugerem que campos magnéticos externos podem influenciar processos biológicos, fluxo sanguíneo, metabolismo do cálcio, pH, hormônios. Chega a falar de uma síndrome de deficiência do campo magnético. Sim, uma hipótese de que a vida moderna, com menos contato com as flutuações naturais do campo magnético da Terra, poderia nos afetar. Mas, para BEST, o ponto crucial é: o corpo tem campos de energia, o biomagnetismo faz parte disso, e a orientação desses campos norte e sul teria importância clínica. A ideia é que tudo no corpo pulsa, desde as células até o organismo como um todo. Ritmos biológicos, oscilações síncronas. Agora, sistemas diferentes, tipo coração e pulmão, oscilam em frequências um pouco diferentes. Quando essas ondas se sobrepõem, elas criam um padrão complexo de interferência. Momentos de soma, momentos de cancelamento. Isso gera uma pulsação geral do organismo. E quando algo dá errado?
uma disfunção. Se um grupo de células ou um sistema está em maladaptação, como eles chamam, ele sai de sincronia. Isso bagunça a pulsação geral. Um dos objetivos da BEST, então, é ajudar o corpo a reencontrar esse padrão de oscilação natural, restaurar a sincronização da pulsação. E o praticante conseguiria sentir essa sincronia ou a falta dela? A técnica diz que sim, que dá para sentir essa sincronia ou assincronia em 2 pontos do corpo ao mesmo tempo. Uau! Energia, magnetismo, pulsação, é bastante coisa. E aí vem os engramas sensoriais. O que seriam exatamente? Imagina como se fossem cicatrizes de memória no sistema nervoso. Não necessariamente a memória consciente do evento, mas a reação física e emocional que ficou gravada ali. O artigo explica que um simples pensamento ou uma memória de medo, ansiedade, até de uma alegria muito intensa do passado, pode disparar hoje as mesmas reações fisiológicas de estresse que aconteceram lá no evento original. O corpo reage a uma memória como se estivesse vivendo trauma ou estresse original de novo. E essa ativação constante de uma resposta de defesa, mesmo que sutil e inconsciente, leva ao que eles chamam de distress. É um estresse que o corpo não consegue mais administrar bem. O artigo cita excesso de acidez no estômago, problemas de pele e palpitações. E, muito importante para a teoria, contração muscular prolongada. E seria a causa de uma subluxação vertebral que não melhora só com o ajuste físico. A teoria é que se a causa raiz é esse padrão neurológico, só ajustar o osso, como na quiropraxia tradicional, pode não resolver a longo prazo. O padrão que causa o desalinhamento continua lá, ativo. Faz sentido dentro dessa lógica. Então, o grande objetivo da BEST seria identificar e neutralizar essa interferência neurológica vinda dos engramas. Claro, exceto se for um trauma físico direto. E a ideia é que, fazendo isso, reequilibraria os músculos, ajudaria a corrigir a subluxação e, de quebra, acalmaria essa fisiologia de defesa geral do corpo. Essa é a proposta central. Tirar o corpo desse modo de resposta de estresse antigo que não serve mais para o presente. A teoria diz que a disfunção cria segmentação no campo biomagnético do corpo, padrões que o praticante detectaria que parecem seguir contornos musculares, e também causa dessincronia na pulsação. O praticante palpa a tensão muscular especialmente paravertebral e depois nas extremidades. Se a tensão é só de um lado, por exemplo, isso indicaria um predomínio simpático, da resposta de luta ou fuga. Pode ter outros sinais, como pupilas dilatadas. Nesse caso de excesso simpático, o praticante encontra pontos específicos relacionados a esse padrão que estejam sensíveis. Faz contatos leves nesses pontos. E aí vem um passo muito importante. O paciente inspira fundo e prende a respiração por alguns segundos. A hipótese é que isso gera um pequeno alerta de falta de oxigênio para o cérebro. Para lidar com isso, o cérebro reduziria atividades não essenciais, naquele momento, incluindo os sinais neurológicos que mantêm aquela tensão muscular excessiva. Acredita-se que isso envolva os circuitos reflexos como o órgão tendinoso de Golgi e o fuso muscular. O praticante sente as pulsações nos pontos de contato. A expectativa é que elas sincronizem. Quando isso acontece, seria o sinal do reset neurológico. A musculatura relaxa, a sensibilidade nos pontos some ou diminui muito. O praticante verifica o comprimento das pernas. Se estiverem iguais alinhadas, pode fazer um procedimento adicional no crânio, para maior integração. Se a queixa principal melhorou, ótimo. Existem protocolos específicos para esses outros padrões de perna, envolvendo contatos no occipital, sacro ou abdômen, sempre combinados com a respiração presa e a busca pela sincronização dos pulsos. O artigo reforça que não é psicoterapia, né? Muito importante isso. O paciente não precisa contar detalhes de traumas ou problemas. A interação acontece, segundo a teoria, pela interface do campo energético. A ferramenta-chave é a avaliação por intenção. O praticante fica aos pés do paciente, que está deitado de costas. Ele faz perguntas mentalmente, sem falar, perguntas que teriam uma resposta sim ou não. Uma pequena mudança no comprimento relativo das pernas ou na força de um músculo testado, como o braço ou o ombro. É como um biofeedback inconsciente, uma resposta neuromuscular. O artigo diz que precisa estabelecer a linha de base para cada pergunta, porque a resposta corporal pode até inverter. Primeiro, para identificar a área geral onde o engrama pode estar armazenado. Pode ser a própria queixa física, uma memória, consciente ou não, um órgão, um estado emocional, o biofield, até questões nutricionais. Busca-se identificar uma posição específica dos olhos, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, olhos abertos ou fechados, que esteja associada àquele engrama.
A teoria citada no artigo liga movimentos oculares e foco visual com ativação de diferentes áreas e estados cerebrais. Olhos fechados poderiam indicar algo mais inconsciente, ligado a tálamo e hipotálamo. Abertos, algo mais consciente, cortical. O objetivo é levar o corpo a um estado mais próximo daquele em que o engrama foi gravado. Aí, o praticante vai para a cabeceira do paciente, aplica contatos leves em áreas específicas da cabeça. Agora, o praticante faz perguntas específicas relacionadas à área que foi identificada, por exemplo, sobre sentimentos, se a área era estado emocional. O paciente só pensa na resposta, não precisa falar. O praticante espera a sincronização das pulsações nos pontos de contato e o alívio da sensibilidade ali. Aí repete o ciclo. Pergunta audível, resposta corporal, respiração presa, sincronização, até o corpo parar de responder sim para aquela linha de questionamento. O praticante verifica de novo com perguntas por intenção, tipo, terminei por hoje? Posso fazer mais alguma coisa? Então, para a gente amarrar tudo, a BEST, pelo que o artigo descreve, é uma técnica que busca achar e remover interferências no sistema nervoso. Essas interferências viriam de padrões de memória disfuncionais, os engramas, e também de desequilíbrios no campo energético do corpo biomagnético, de pulsação. E, para fazer isso, usa contatos manuais bem específicos, a respiração controlada do paciente e um sistema de resposta corporal, tipo biofeedback, para acessar e atualizar essas informações neurológicas que estariam causando o problema. Perfeito. É uma tentativa de resetar respostas fisiológicas que se tornaram inadequadas para o momento presente. Tudo baseado nessa teoria complexa que junta energia, informação, memória e o corpo físico. Ela traz uma perspectiva que realmente tenta ir além da estrutura física e da bioquímica pura. Tenta mapear e interagir com o que chama de campos energéticos e padrões de memória que influenciam a nossa fisiologia. É um sistema que busca atuar nessa conexão mente-corpo de um jeito muito direto, mas por uma via não verbal, focada nessas respostas neurológicas e energéticas que estariam por baixo dos sintomas. É fascinante, sem dúvida, e nos deixa pensando. Se essa conexão que a BEST propõe entre memórias não conscientes, os engramas, e sintomas físicos como tensão muscular ou até o alinhamento da coluna, for real, que outras respostas fisiológicas mais sutis, talvez no nosso humor, nível de energia, digestão, poderiam estar silenciosamente ligadas a experiências passadas ou estados emocionais guardados, sabe? Operando ali por baixo da nossa consciência. Será que explorar essas conexões, seja pela BEST ou por outras vias, poderia abrir caminhos novos para o bem-estar? Fica aí a reflexão. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.